tem que fazer todo um diagnóstico. Aí quando eu estou nervoso, ou então quando eu estou muito emocionalmente abatido, ou então estou muito alegre, ou então quando eu sou contrariado. Tá, então aí já começa a fazer um desenho para entender, os antigos chamavam isso de entender os demônios que estão na gente. Então assim, os grandes, vamos dizer assim, santos do deserto, eles falavam e chamavam: eu vou para o deserto para conhecer os meus demônios. E ali é justamente conhecer por que você tem esse mau hábito. Então é fazer orações, ter um acompanhamento com alguém, para você falar: puxa vida, desde a época que eu era menino ou menina, eu comecei a adquirir esse mau hábito que até hoje arrasta na minha vida. Eu já estou envelhecendo de idade, mas isso vem comigo. Padre, mas eu me arrependo. Eu creio, estou repetindo de novo. Agora, esse combate é o que interessa a Deus. E quem é que faz a obra de combater esse mau hábito? É o Espírito de Cristo. Precisa ter toda uma vida de oração diária. Não é brincadeira, irmãos. Precisa ser organizado para ter, ao acordar, rezar. Mas não é só rezar. É uma oração que ela vai ser composta na hora que você tiver que conviver no seu dia a dia com pessoas e situações. Às vezes, quem pode fazer algum tipo de jejum, penitências, é muito importante. Você sabe que nós brasileiros temos, cada um tem um gosto de alguma coisa que se tornou um hábito já. Olha, eu amo comer pizzas. Então, veja só, como é que você vai combater um mau hábito? Às vezes fazer um exercício de vigiar aquilo que você mais gosta, porque é você que gosta. E na hora que você começar a domar os teus impulsos nesta área, você está acreditando, você está facilitando, você está exercitando um caminho para o combate contra o mau hábito que você tem. Ok? Então esse tempo que nós vamos viver amanhã, e quando os padres aqui e em outros lugares for colocar cinzas, é para dizer, significa o quê? Primeiro, eu reconheço que eu não posso sozinho. Só tem um que pode em relação a mim. Quem? Jesus, o meu Senhor. É Ele que me salva. É Ele o único que pode me curar. Então isso é a primeira coisa. É se reconhecer pequeno perto de Deus. 2. Mas não é só reconhecer. Agora é fazer um caminho com Cristo Jesus. Aí vamos entrar no Evangelho de hoje. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a ser santo, para eu receber a graça, que o Senhor venha me dar a graça de combater os maus hábitos na minha vida. Aí vai entrar a parte do Espírito Santo. Vamos lembrar rapidinho? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista, uma voz foi escutada, o Pai dizendo: eis meu Filho muito amado, no qual coloco todo o meu amor. Logo após, exatamente após o momento do batismo, atenção aqui, o Espírito Santo conduz o nosso Senhor Jesus Cristo para ser tentado. O Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado, não é provado, é tentado pelo diabo. Vocês estão lembrados disso? Pois é. No nosso caso, não é Deus que tenta, leva e permite que você passe por tentações que o diabo vai fazer na sua vida e na minha. Efésios 6, lá no Novo Testamento, Paulo escreve: irmãos, não são contra homens de carne e sangue que nós devemos lutar, mas sim contra os espíritos malignos espalhados nos ares, porque eles querem nos destruir.
Mas quem permitiu que esses espíritos malignos estivessem ao redor da minha vida também? Deus. Por quê? Aí vem a pergunta. Não perca o raciocínio do comecinho da homilia. Senhor, eu não posso me curar. Tu podes curar os meus maus hábitos. Cura-me, Senhor. Se você estiver sendo muito verdadeiro e verdadeira, o Espírito de Deus vai começar a conduzir você à cura, para que Deus reconstrua a sua vida, permitindo que você passe por grandes provações. Provações. Aí a gente entra na primeira leitura de hoje, que São Tiago fala: é preciso que todo homem, que toda mulher passe pela experiência de ser provado. Isso não é brincadeira. E o que significa ser provado? O que significa? Para quê? Deus permite que eu, padre, seja provado, e eu sou o tempo todo, e cada um de vocês aqui. Quando eu disse: Senhor, eu reconheço que Tu és o único que pode me curar. Ótimo. Senhor, eu reconheço que, não só reconheço, eu quero que o Senhor me cure. Ótimo. Então agora o Senhor vai usar a pedagogia dele, não a maneira como você, por mais inteligente que seja, fala assim: olha, eu sou tão inteligente que se eu começar a fazer isso daqui, essa manobra aqui, eu acho que eu vou perder esse vício meu. Não. É na pedagogia do Espírito de Deus. E sabe o que ele faz? Na prova, ele começa a colocar você numa circunstância embaraçosa, justamente para você lidar com uma circunstância e falar: eu não consigo. Vocês lembram aquele momento, por exemplo, Jesus cita aqui um milagre, que eu vou dar o exemplo agora. Jesus cita aqui no Evangelho, quando ele fala para os discípulos dele: vocês não lembram quando eu multipliquei os pães para mais de 5.000 pessoas, ainda sobrou não sei quantos cestos? Naquele milagre, se vocês lerem bem o comecinho dele, Jesus faz uma pergunta para os discípulos de propósito: onde é que nós vamos conseguir pão e comida para alimentar todo esse povo? E Jesus ainda fala: dê comida para eles. E eles falam: Senhor, como? Nós só temos aqui 5 peixinhos e no máximo 3 pães. O que é isso para 5.000 pessoas? Por que Jesus faz uma colocação, até parece ser boba, idiota? Dai voz de comer para essa multidão. Vá, rapazes. Por que Jesus fez essa pergunta, irmãos? Justamente que é uma questão de provação, naquilo que ele vai mexer com a gente no futuro. Eu não consigo. Quando um homem e uma mulher começar a trazer isso na sua frente de vida, eu não consigo. Isso está fora do meu alcance. É aonde Deus está querendo chegar. Porque nós ficamos com... Qual é o grande pecado nosso? Para a gente entrar na quaresma já bem sabendo disso. É a gente ter uma ilusão que a gente tudo pode. E Deus vai mostrar, a primeira coisa da cura interior de cada homem e cada mulher, é eu me deparar com circunstâncias que eu falo: eu não posso. Eu já dei muitas testemunhas assim. Às vezes eu evito um pouco quando a minha mãe está por perto, porque o meu pai não está mais no nosso meio, ele ficou muito doente, uma doença muito grave. E só que chegou uma época que a gente rezava muito, né? Para que Deus pudesse fazer a graça dele ser curado. Mas chegou um momento que eu vi o meu pai e eu rezei tanto, mas chegou um momento que eu falei: Deus, eu não posso fazer mais nada.
A gente já levou ele para o hospital, nós já procuramos os melhores médicos, a gente reza, a gente coloca. Aí eu fiz a minha última intervenção minha, graças a Deus. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Foi onde eu chorei muito. Mas foi ali que Deus começou a colocar o início de uma restauração na minha vida, como homem. Não como filho, como homem. Naquele momento que eu chorei muito e me senti incapaz de segurar aquela dor que ele sentia, era desesperador. Eu queria, Senhor, eu queria pegar um pouco essa dor dele, eu queria trazer para mim. Não deixe. Eu falei, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. É como se eu estivesse dizendo, eu me rendo de querer ser eu Deus. Hoje eu me rendo. Eu não consigo. Entreguei nas mãos dele. Agora, entregar nas mãos de Deus não significa que Deus vai fazer aquilo que você quer. Aquilo que Deus entende como plano de salvação. E o meu pai foi. Aquele sofrimento acabou para ele, acabou para mim, acabou para minha família. Ficou só uma saudade doída, né? Doída. Mas ali começou um novo homem chamado Marcos Roberto Pires, que é o meu nome. Quando eu disse, eu não consigo, eu me rendo. Quem não se fizer dessa maneira diante de Deus, e aí a penitência nos ajuda para isso. Não eu, Senhor, tu. Eu não consigo, tu podes. Eu não sou Deus, tu és Deus. O pecado da nossa vida é a falsa ilusão de que nós tudo podemos. Só que a gente, quando se coloca em Deus, o Senhor vai nos provar. E na prova Ele vai colocar, e agora? O que você vai fazer? Vai chegar uma hora e falar assim, eu nada mais. Tu podes fazer alguma coisa, Senhor. Vocês lembram domingo agora, o primeiro dia da semana? Aquele leproso que caiu aos pés de Jesus, nosso Senhor. E ele caiu orando desta maneira: se queres, eu sei que tu podes curar. Veja, ele não reclamou da doença dele. Se vocês prestarem atenção no Evangelho, é só pensar um pouquinho, irmãos. E olha que eu não sou um homem muito inteligente, hein? Eu não me considero. Eu posso me considerar um homem iluminado pelo Espírito, mais em alguns momentos do que outros. Mas é muito claro aquele grito do leproso. Ele não reclamou do problema que ele estava trazendo na vida pessoal dele. Ele não disse assim, Senhor, por que eu estou trazendo essa lepra na minha vida? Por que eu perdi a minha mãe agora? Por que o meu filho está usando drogas? Por que o Brasil está desse jeito? Não, ele caiu de outra maneira. Olha a oração desse homem. E foi o que tocou o coração de Jesus, o nosso Senhor. Se queres, eu sei que tu podes me curar. Ele se fez pequeno. Aquele homem trouxe a vida dele todinha diante daquele que ele reconhece. Eu não, tu. Eu não vou correr atrás de lugar nenhum. Eu não vou correr atrás de porta nenhuma que diz Jesus está aqui e vai fazer um milagre acontecer na minha vida. Não. Se queres, tu podes fazer o que tu queres na minha vida. Então, irmãos, esse tempo da quaresma que nós vamos entrar amanhã é um tempo muito forte na sua vida que está aqui e na sua vida que está aí. Agora nos acompanhe. Não deixe passar a graça de Deus mais uma vez na sua vida. Como disse Paulo, a graça de Deus vem todos os dias na nossa vida. Só que como nós estamos montados em nós não percebemos a graça dele passar.